E aí, pessoal, tudo certinho? Vamos continuar, né, nossa revisão. Hoje nós vamos ver geometria molecular e polaridade das moléculas, né? E o que é geometria molecular? O que é que ela estuda? Estuda como os átomos estão distribuídos espacialmente, ou seja, a posição deles no espaço em uma molécula. E estudando isso, estuda-se também a posição dos elétrons, né, no átomo, considerando quem os átomos que compõem o tipo de eletrosfera e de orbitais que cada átomo vai ter, né, com seus elétrons. Para se entender de geometria molecular, né, como é que se posiciona os átomos em relação à sua molécula, é preciso conhecer uma teoria bem interessante, teoria da repulsão dos pares da camada de valência. Lembre-se, camada de valência é quem? Essa camada que faz as ligações. É a última camada, né, o último nível energético do átomo. Essa camada é muito importante para o conhecimento das ligações químicas e da sua geometria molecular. Estudado isso, né, o que se descobriu? Que existem classificações dependendo da quantidade de átomos formando a molécula e das suas nuvens, né, das suas nuvens eletrônicas. Aí vai mudar a geometria, né? Tem esses seguintes classificações: linear, angular, trigonal, plana no caso, piramidal, tetragonal, tetraédrica. Tem até octaédrica também em alguns casos. Então, sem mais delongas, vamos ver, né? Mas antes de ver como são em 3D, né? Eu trouxe uma animação para vocês essas geometrias, vamos entender o que seria a teoria que eu falei, repulsão dos pares eletrônicos. Repulsão dos pares significa o que, pessoal? Que a camada de valência vai ter um átomo central e vai ter um par de elétrons que não vai estar fazendo ligação. Ou seja, não vai estar fazendo uma ligação nem iônica nem covalente. Então se comporta como uma nuvem eletrônica, né, que se repele. Os elétrons, né, têm carga negativa, então elétron com elétron ali próximo, um par de elétrons que não está fazendo ligação, nem outro que não está, eles não vão. A tendência dele é se afastarem o quanto mais possível, né? Distância angular possível, ou seja, duas nuvens eletrônicas, a tendência dela é o quê? Afastarem-se, né? Se abrirem. E para entender, ficar bom o entendimento, o que é uma nuvem eletrônica? Quando a gente fala na teoria de repulsão dos pares. Nuvem eletrônica é o par de elétrons formado por uma ligação entre dois átomos ou entre os elétrons da camada de valência do próprio átomo, né? Do átomo central. Em uma ligação vai ter sempre o átomo que fica no centro e os outros ligados nele, né? E que não esteja participando de uma ligação química, como eu falei. São os elétrons que estariam sobrando, entre aspas, né? Uma nuvem eletrônica pode ser o quê? Uma ligação simples, dupla ou tripla, dependendo de quantos elétrons vão sobrar nesse átomo, né? Pode ser o átomo central ou pode ser outro átomo. Vamos ver essa animação aqui, deixa me limpar. Percebam aqui, pessoal, o átomo central quem é? O carbono. Esse carbono está fazendo as 4 ligações moleculares dele, tranquilinho, né? 3 com cloro e 1 com hidrogênio. E perceba que esses, tanto o cloro como o hidrogênio, têm suas nuvens eletrônicas, né? Seus pares não ligantes. Não estão fazendo ligação. E o que é que ele faz isso? Ó? Como vocês estão vendo aqui em verde do cloro e o branco do hidrogênio, eles projetam, né, como se fosse uma nuvem eletrônica mesmo. Essa projeção empurra, como se fosse balões, né? Balões de festa cheios de ar. Quando você coloca um arco de balões de festa, né? Você vê que um empurra o outro e eles ficam em uma certa distância um do outro, né? Da sua base. Então é mais ou menos isso que acontece nos pares eletrônicos. Um par eletrônico
como efeito de elétrons, né, empurra o outro e ocorre uma repulsão o máximo que podem dentro da geometria daquela molécula, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, como se fossem bexigas, balões cheios, um empurrando um outro, né? É mais ou menos assim que funciona essa teoria da repulsão dos pares eletrônicos. E vamos ver agora como é que essa teoria se aplica nos tipos de geometria: linear, angular, trigonal plana, piramidal, tetragonal e octaédrica. Essas são as geometrias que podemos encontrar nas moléculas, né? Nas ligações das moléculas. Agora eu quero que vocês percebam, pessoal, algumas coisas nos dão dicas, né, de como são aquelas geometrias, mesmo que a gente não esteja vendo assim em 3D, tudo certinho. Por exemplo, na geometria aqui, por exemplo, na geometria linear, o que é que você pode notar? Vocês podem notar que não tem nenhum par de elétrons aqui sobrando, né? Senão estaria empurrando esses dois átomos e suas nuvens eletrônicas para um ângulo diferente. Ela é um ângulo reto, né? Ela é um ângulo de 180 graus de um átomo para o outro. Significa que essa vai ser uma molécula de no máximo 3 átomos. Um central e um de cada lado que não tenham pares eletrônicos sobrando. Como é o caso do CO2, por exemplo, né? Carbono no meio e 2 oxigênios. Já essa geometria angular, quem aqui tem esse tipo de geometria? A água, né? A molécula da água. Tem o oxigênio central e 2 hidrogênios, H2O. Porém, o oxigênio tem alguns elétrons que não estão fazendo ligação. Então, eles funcionam como uma nuvem eletrônica. Lembra da teoria? Então, essa nuvem eletrônica empurra o que era para ficar reto, como a geometria linear, dá um empurrão e baixa, né? E se torna angular. Tá vendo aqui, ó? Ele não é 180 graus linear aqui. Esse elétron que está sobrando aqui do oxigênio empurra eles para baixo, né? Como uma repulsão dos pares eletrônicos. Veja que aqui também, ó, são moléculas com 3 elementos, porém 3 elementos que tem o elemento central tem o que? Tem pares eletrônicos sobrando. Nesse caso da linear não tem sobrando, então já é uma dica. Na trigonal plana são o que? 4 elementos, né? Você já fica percebendo aqui, ó, 4 elementos, um central e 3 elementos. Cada elemento desse vai ter o que? Uma nuvem eletrônica que vai empurrar o outro, né, para o ângulo mais aberto possível. Por isso que eles estão aqui, como se fosse um triângulo, né? Trigonal vem de triângulo. Essa aqui é bem interessante, ó. Lembra uma pirâmide. Se você traçar aqui, né? Lembra. Eita, pirâmide feia, né, pessoal? Se traçar aqui, vai lembrar uma pirâmide, né? Porque, ó, veja, 1, 2, 3, 4. Essa já é o quê? Uma molécula com 5, no mínimo 5 elementos. E desses 5 elementos, o que é que acontece? Na verdade, com 4 ou 5, né? O que é que acontece? Ó, essa aqui tem um par não ligante. Está fazendo a função de nuvem eletrônica empurrando os outros 3 para baixo, né? Em forma de pirâmide, como vocês estão vendo. Tetragonal. 1, 2, 3, 4, 5. Um elemento central e mais 4 ao redor. Cada um vai, né, procurar um espaço de empurrar o máximo possível a sua nuvem eletrônica, né? A nuvem eletrônica do outro. Essa parece o quê? Um tetaedro, né? Por isso que o nome é tetragonal. Ou uma pirâmide de base quadrada, né? Lembra também aqui uma pirâmide de base quadrada, essa forma geométrica. E a octaédrica, como vocês estão vendo, um octaedro, né? Parecem duas pirâmides, né? Juntinhas. Como vocês podem ver aqui, ó, tem quantos elementos? Um central
Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Todos ligadinhos aqui. Então vocês já estão vendo. Aqui dá para ver bem nítido, né? Circular aqui. Perceba que aqui são o que? As nuvens eletrônicas. Uma empurrando a outra, né? O máximo possível. Teoria da repulsão dos pares eletrônicos. Então aqui fica o que? Uma dica de quantos mais ou menos elementos compõem aquela molécula. Por exemplo, uma molécula com 4 elementos, né? Formando ela, não poderia ser linear de jeito nenhum. E nem angular. Então isso você já consegue deduzir que geometria possível será aquela molécula, né? Já pelo número de elementos. E outras particularidades, como o que? Pares não ligantes, como a piramidal aqui, né? Se tem sobra de elétrons não ligantes, ou estão todos ligados, como no caso da linear aqui, ou da trigonal. Tá certo, pessoal? Polaridade das moléculas. Essas moléculas estão dispostas, né? Tem a sua forma geométrica, né, média, como elas estão no espaço, e essas moléculas têm polos. Quando você lembra polo, você lembra logo de polo norte e sul, ou pode ser o polo negativo e positivo. Você está certo, realmente é o polo negativo e positivo das moléculas. Como é que isso se apresenta? Veja só, nas ligações iônicas, nós temos uma clara visão das cargas opostas. Ó, o ânion e o cátion são o que? Ó, aqui, um lado positivo da molécula, do composto, e o ânion, o negativo. É uma carga que a gente chama de carga real, né? Não tem o que discutir. É muito bem visível, né? Esse lado da molécula ou do composto iônico vai ser negativo e esse positivo. É bem fácil de visualizar, né? Veja que as cargas são opostas. No caso da ligação covalente, que é uma ligação que não tem ânions e cátions, mas tem o que? Compartilhamento de elétrons. O que é que vai acontecer? Vai acontecer uma carga relativa, né? Existe uma densidade maior de quê? De carga negativa em um lado da molécula. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui a molécula de quê? Da água, né? H2O. E sabemos que o oxigênio é mais eletronegativo. É o elemento mais eletronegativo. Então, qual é a tendência dele? De atrair elétrons para ele. Então, a densidade dele vai ser a negativa, né? O lado negativo da molécula, digamos assim. Não com tanta densidade aparente como a iônica, né? Vai ser uma densidade mais relativa. E os lados positivos dos hidrogênios, aqui, ó. Veja que a diferença, a densidade das cargas já não é tão aparente, tão real como na ligação iônica, que tem cargas opostas mesmo, né? Nós temos densidades de cargas opostas. Nós temos áreas nas moléculas que têm uma relativa carga positiva e uma relativa carga negativa. E temos um terceiro caso também. As ligações covalentes apolares. Né? Temos ligações covalentes polares, ou seja, a molécula vai ter polos, né? O polo relativo negativo e o polo positivo, relativamente positivo. E as ligações covalentes, ou seja, aquelas que se compartilham elétrons, apolares. Onde é que acontece? Geralmente entre elementos, entre átomos do mesmo elemento químico, formando uma molécula. Ou seja, cloro e cloro, e os dois têm o quê? Tem a tendência de perder, de ganhar elétrons. Então, a mesma densidade, né? Não é o caso aqui de átomos diferentes, como é oxigênio e hidrogênio. Aqui são átomos diferentes na molécula. E são átomos iguais. Então, a densidade das cargas está distribuída. Não tem mais elétrons de um lado do que do outro na molécula. Então, ela está o quê? Densidade das cargas iguais. Então, ela não tem realmente nenhum polo nessa molécula aqui. Nenhum polo que eu consiga detectar. Não, aqui é positivo e aqui é negativo. Ela está como que quase que neutra, né? Equilibrada. É assim o que? A primeira entendimento de polaridade. Mas veja aqui o que diferencia
Agora, realmente, prestem bem atenção, pessoal. Que vai valer mesmo, que vai diferenciar para que uma ligação seja considerada iônica, covalente, polar e covalente apolar, vai ser o quê? A diferença de eletronegatividade dos seus elementos. Veja que importante propriedade, né? A eletronegatividade. Olha, na ligação iônica, as dicas aqui, ó, são bem básicas e essenciais para vocês. Ligação iônica são sempre entre átomos diferentes, né? Eu não vou ter átomos iguais ligados com ligação iônica. Tenho átomos diferentes, elementos químicos diferentes. A diferença de eletronegatividade é superior a 1,7. Algumas tabelas periódicas, pessoal, isso aí é fácil também de consultar, já trazem a eletronegatividade de cada elemento químico. Aí você só é comparar, consultar e fazer o quê? Uma subtração. A eletronegatividade do sódio é 0,9, bem baixa, né? E a do cloro é alta, 3, é muito eletronegativo o cloro, né? Então a diferença vai ser o quê? 3 menos 0,9 vai sobrar 2,1. 2,1 logo é maior que 1,7, não é verdade? Então essa ligação vai ter, ó, os polos bem aparentes, positivo e negativo. Essa ligação com essa diferença de eletronegatividade vai ser de certeza iônica, não tem para onde. Uma ligação covalente polar, você já percebe, quase não existe diferença entre polos, né? A polaridade dela é bem relativa. Por quê? Quais são as características dela? Átomos diferentes ligados também. Uma ligação covalente vai ser sempre átomos diferentes, não percam essa dica. Mas qual é a diferença agora, principal? A diferença de eletronegatividade é inferior a 1,7. Inferior. Então eu vou lá, consulto ou a questão da eletronegatividade de cada elemento. Vou lá, consulto, por exemplo, do ácido clorídrico, né, H, o hidrogênio é o que? 2,1, a eletronegatividade dele, e a do cloro nós já sabemos que é 3. Passo a conta, 3, o maior, né, menos o menor, 3 menos 2,1 sobra 0,9. 0,9 logo é menor que 1,7. Se é menor, então, essa não vai ser uma ligação iônica, vai ser uma ligação covalente do tipo polar. Vai ter uma densidade de cargas diferença, né, mas bem relativa. E aqui são cargas bem amostra, né, bem opostas mesmo. A diferença é grande. Tem uma diferença mínima, 0,9 só. E o outro caso que a gente viu são o quê? As ligações covalentes apolares. Apolares você já percebe pelo nome que apolar não tem polo, não forma polo. Então isso já indica para você o que? Igualdade. São quando é que acontece uma ligação covalente apolar. Uma dica de ouro para você não errar uma questão. São átomos iguais ligados, então átomos do mesmo elemento químico. Então, ó, se você vê átomos do mesmo elemento químico, você já sabe que não vai ser ligação iônica e não vai ser ligação covalente polar. Você já mata a questão aí nessa charada, já mata a charada já. E como é que você sabe, né? Se você não conseguir visualizar os átomos ou não tem na questão, se você tiver só a diferença, só a eletronegatividade desses elementos. A diferença de eletronegatividade é igual a zero. Por que é igual a zero? Veja só, eu tenho dois átomos de cloro formando uma molécula de cloro, de gás cloro, né? Cl2. Qual é a eletronegatividade do cloro? Não é 3? Como é que eu vou fazer minha conta? Eu tenho os mesmos átomos. Vai ser 3,0 menos 3,0. Quanto é que vai dar essa conta? Vai dar zero. Então a diferença de eletronegatividade vai ser o quê? Zero. Se é zero, eu tenho uma molécula feita de ligação covalente apolar. Não forma polos, não tem polaridade. A não ser que ela seja polarizada, mas isso já é
Assunto para daqui a pouco. Então entenderam que o que conta, né, o que marca essa polaridade em uma molécula ou em um composto iônico é justamente essa diferença da eletronegatividade dos seus elementos. Agora, até o momento, nós estamos falando de quê, pessoal? Geometria das moléculas e a força dessas ligações entre os átomos, né? A polaridade dessas moléculas por conta dos seus átomos constituintes. Agora nós vamos falar de forças intermoleculares, ou seja, são forças entre uma molécula já pronta e outra molécula, que é diferente do que a gente falou na aula passada de forças que ligam os átomos de forma iônica, de forma covalente ou de forma metálica. Ali é a ligação entre átomos, né? Interatômica. Agora nós vamos falar de forças intermoleculares, entre moléculas prontas. Por exemplo, ligação, vamos ver logo todas elas aqui e a gente vai comentando. Ligação íon-dipolo, ou dipolo, né? Pode ser falado assim. Trata-se de uma interação, né? Entre o íon e, por exemplo, a água, que tem uma carga parcial. A água é feita de uma molécula polar, né? Um dipolo. Ou seja, eu tenho um íon que é uma carga verdadeira, né? Uma carga oposta. E tem uma molécula que é uma carga relativa, porém ela entra em ação aqui. Se você olhar bem para essa figura, eu vou dar até um pouco de zoom, né? Veja que o que, ó, que o NaCl, a gente sabe que é o que, um composto iônico, né? Ele foi o que? Ele foi dissolvido em água. Veja que o lado positivo da molécula, os lados positivos, ou seja, os hidrogênios estão virados para o lado do cloro que é negativo. Então essa ligação ela procura, né, o polo e a molécula de água ela roda, ela gira procurando, né, o lado oposto para fazer justamente esse tipo de ligação. O contrário acontece aqui, ó. Como o sódio é positivo, quem é que vai virar para ele? O oxigênio, essa bolinha vermelha que é negativo. Positivo e negativo vão. Por isso que a água tem esse poder de, com esse polo dipolo dela, esse polo de um lado negativo e de um positivo, ela consegue, ó, separar os íons, né, em uma solução iônica. Então, a ligação com uma força bem interessante, pessoal. A ligação íon-dipolo são forças grandes, né? Uma força intermolecular considerável, né? É tanto que vocês lembram que eu comentei que a ligação iônica ela tem uma grande força de coesão, de atração. Então, era preciso o quê? Uma interação com muita força para desmanchar essa interação iônica. Quem faz isso é a água, né? A água com sua molécula polar consegue fazer isso em sais, por exemplo. Outro tipo de interação entre moléculas, pontes de hidrogênio. São o quê? Interações que ocorrem entre moléculas que apresentam o hidrogênio, certo? Então não é difícil de entender. Ligados a FON. Eu gosto de utilizar essa ordem. Tem alguns livros que utilizam outra ordem, mas eu gosto de FON, porque fica mais sonoro. Quem é FON? Flúor, oxigênio ou nitrogênio. Por que especificamente esses três, professor? Porque eles são os mais eletronegativos da tabela e são mais eletronegativos que o hidrogênio. Então você sabe que o que? O hidrogênio vai funcionar como um polo positivo e vai toda hora se ligar a um desses três, se tiver na molécula, né? Como um polo negativo. Então vai traçar, como vocês estão vendo aqui, ó, o hidrogênio traçando uma interação como uma pontezinha aqui, ó. Então o hidrogênio da molécula vai sempre rotacionar e procurar um desses três elementos mais eletronegativos que ele, que é o flúor, oxigênio ou nitrogênio. Isso vai gerar a interação chamada pontes de hidrogênio, que tem uma força menor do que a ligação íon-dipolo, porém uma força média, digamos assim, vamos considerar uma força média.
Temos outro tipo de interação, ligação de polo, certo? Como é a ligação de polo? Força de atração entre dipolos positivos e negativos. Ocorre aonde? Em moléculas polares. Veja aqui a molécula do HCl, né, o ácido clorídrico, que tem o que? A sua região relativamente positiva, que é o hidrogênio, e sua região, como a gente viu lá, né, relativamente negativa, que é o cloro. Então, o que é que acontece? Uma molécula de HCl vai se juntar a outra, né, vão estar unidas, é claro, por meio de quê? Uma ligação polo-dipolo. É um momento, digamos que é um momento dipolo, um momento polar que essa molécula tem, que ela se parece, digamos assim, com a molécula iônica, né? Ela vai criar, neste momento que ela está unida, polos relativos. Aí você vai pegar o negativo do cloro desse lado e o positivo do hidrogênio desse lado aqui. Aí, o negativo com positivo, acontece o quê? Uma ligação. Essa ligação, né? Pela lógica, ela é mais fraca do que a ponta de hidrogênio, mais fraca do que a íon dipolo. Essa ligação de polo, ela tem uma certa força de atração, mas já é menos do que essas duas. Uma ligação que a gente não vai requerer tanta energia para quebrá-la. E a ligação mais frágil, menos energética, né? É a ligação dipolo instantâneo, ou forças de Van der Waals, ou interações de London. Tem três nomes, né? E são a mesma, falam da mesma coisa, que é o quê? Falam de ocorrem todas as moléculas. Todas as moléculas podem ter essa interação de polo instantâneo, perdão, com força menor do que as outras interações. Então essas são interações bem fracas, na verdade. Vejam só aqui que é bem explicativo essa figura. Eu vou até ampliá-la aqui para vocês notarem melhor. Olha, vejam só. Duas moléculas apolares. Por exemplo, as moléculas da gordura, do óleo, por exemplo, né? São apolares, não tem polos relativos nenhum, como a gente viu lá em polaridade. Mas veja só, elas foram aproximadas e nós sabemos que essas moléculas apolares vão ter o quê? Vão ser feitas por átomos do mesmo elemento químico. Por exemplo, aqui pode ser dois cloros, um exemplo. Dois cloros vão ter o quê? O seu núcleo e sua eletrosfera negativa. O que é que acontece? Quando eu aproximo uma de outra, a tendência é o que, pessoal? Essa área aqui negativa tentar se aproximar da área positiva do outro átomo. Então acontece naquele instante, né? Por isso que é dipolo instantâneo, porque só naquele instante acontece uma repulsão, uma jogada, né? A nuvem eletrônica sai, que estava bem distribuída aqui, vem para o canto e essa área fica relativamente positivo, como vocês podem ver. Aí, como positivo, esse positivo vai gerar um polo negativo, vai atrair os elétrons desse lado aqui. Então, ó, veja que aqui se transformou numa ligação de polo por alguns instantes, né? Aconteceu essa interação. Mas como é uma interação que é, como é que eu posso dizer, forçada, né? Não é uma ligação mesmo, é uma interação, é um dipolo instantâneo. Aconteceu naquela hora que estava bem próxima, depois pode ser desfeita com muita facilidade. Certo? É muito interessante aqui, ó, porque aqui nós temos a área de elétrons, aqui tem elétrons. Aí eu encosto, se eu aproximo demais as duas, esses elétrons, uma das eletrosferas vai sofrer repulsão, aí vai jogar os elétrons mais para cá. Se eu jogo o elétron mais para um lado, a densidade aqui vai ficar mais positiva. Esse positivo vai arrastar o negativo do outro, jogando os prótons para esse lado e puxando os elétrons, né? Vai criar um polo instantâneo ali, só naquela hora, com uma interação bem fraquinha.
Aqui está uma tabela só para a gente comparar essa situação de força, né, das interações entre as moléculas. A tipo de interação íon-dipolo, veja o quantitativo de energia para quebrá-la, né? 400 a 600 kJ por mol de substância. E quais são os tipos, geralmente, que interagem? Íons, ou seja, dos sais, né? Íons de qualquer tipo, com moléculas polares, por exemplo, o sódio, né? Com a água, tranquilamente. Ou o cloro com a água. Dipolo, de 5 a 25 só kJ por mol. Aquela situação das moléculas polares, né? Fazem o polo. Moléculas com um lado mais positivo, um polozinho relativo e um lado mais negativo, como a gente viu. Ligações de hidrogênio são um pouquinho mais fortes do que o dipolo, né? São as moléculas que tem quem? O hidrogênio ligado com o FON, oxigênio ou nitrogênio, por exemplo. A água se liga por pontes de hidrogênio. Esse oxigênio se liga com o hidrogênio por meio dessa interação de ligação de hidrogênio. E é uma interação média para fraca, né? Não é tão fraca igual a dipolo e igual às forças de Van der Waals ou interações de London. Pode ser até 0,05 kJ e no máximo 40, né? Num caso muito específico. Quem faz essa? Todas as moléculas, em especial quem? As moléculas apolares, moléculas feitas, compostas do mesmo elemento químico, por exemplo, né? Então, pessoal, uma coisa bem interessante sobre as forças de Van der Waals é que esse camarada estudava nessas interações entre as moléculas e começou a estudar e depois foram associando essas forças com a lagartixa, porque a lagartixa conseguia se mover, né, nas paredes, teto, em superfícies lisas, molhadas, e ainda existia uma coisa que prendia elas, né, ela não caía. Aí pensava-se, né, o pessoal da biologia estudando, pensava-se que era um tipo de cola, alguma coisa que tinha, né, nas patas dela, mas estudou-se a fundo com microscópio e viu que não existia nenhuma substância tipo cola nem algo do tipo. O que é que existia? Uma microvilosidade, né, como se fosse um velcro, né? Vocês conhecem o que é velcro, né? Como se a superfície das patas da lagartixa possuísse um velcro natural, já no formato de suas células. E esse velcro era tão bem feito, tão fino, que interagia com essas forças de Van der Waals de qualquer molécula, seja ela parede, vidro. Então ela conseguia manter essas relações aqui com todas as moléculas que ela tocasse. Por isso que ela conseguia se prender. Ela gerava esse dipolo instantâneo na parede, no vidro. Interessante, não é? Então descobriram que era por conta das forças de Van der Waals. Um meme que dá para explicar um bocado, pessoal. Aqui o Bob Esponja, né? Forças de polo induzido, que é essa bem fraquinha. Dipolo, ele já tá mais, né? Ligação de hidrogênio um pouco mais forte. E deixa eu limpar aqui para vocês visualizarem melhor. Íon dipolo está no máximo, né? Ou seja, uma grande força de ligação e vou precisar de muita energia para quebrá-la. Outra situação, para a gente fechar esse assunto e ficar bem entendido. Em relação às forças químicas, que é o que a gente está falando hoje, nós conversamos na aula passada sobre forças intramoleculares, que são as ligações, né? Que mantém quem? Os átomos juntos para formar molécula. Podem ser iônica, covalente ou metálica, tranquilo? E agora, nessa aula de hoje, nós estamos falando de forças intermoleculares, que são o que, pessoal? Forças entre moléculas, ou entre íons e moléculas, tudo bem. Então aqui é a força que liga esse átomo nesse. E hoje nós estamos falando a força que liga essa molécula na outra molécula. Só para vocês terem uma ideia, vejam essa figura aqui.
Eu estou com duas moléculas iguais, de HCl e HCl. A ligação covalente, ela é forte, bem mais energética até que a íon dipolo, certo? A íon dipolo é em torno de 600, né, kilojoules. Essa ligação aqui pode chegar até 1000 kilojoules de energia, né? Então, as ligações entre os átomos, intramoleculares entre os átomos, são mais fortes, certo? Coloquem isso na cabeça de vocês. Que a atração, não é uma ligação, né? Que a atração, que a interação intermolecular é fraca em relação a essa força que une os átomos. Essa força que une uma molécula já pronta em outra molécula já pronta, ela é uma interação que pode ser dessas formas aqui, como a gente está vendo com Bob Esponja, a gente já viu, e que tem uma força relativamente fraca em relação às ligações do tipo covalente, iônica ou metálica. Só para ficar bem entendido, porque às vezes acontece, pessoal, uma certa confusão, né? Nós falamos na aula passada de força, a força entre os átomos, e o nome das ligações são outra coisa totalmente diferente do que falar de forças intermoleculares. São essas forças aqui, ó, essas interações aqui, que ligam uma molécula na outra. Tranquilinho? Muito bem, espero ter ajudado vocês. Tudo tranquilo? Até a próxima aula. Aquele abraço.